TCC1, esse é o momento do projeto em que a Rayane apresenta o projeto a ser desenvolvido e, às vezes, um esboço dessa produção. Então, é um trabalho em andamento, é um momento muito precioso para a pesquisa, visto que as sugestões da banca vão ajudar bastante, né, nesse processo. E, então, eu passo a palavra para a Rayane, para apresentar qual que é a proposta de pesquisa dela. E pode ficar à vontade, Rayane. Professor, você vai colocar para gravar a banca? Puxa, esqueci desse detalhe, vou colocar assim, só um pouquinho. Pessoal, só para manter a praxe, eu vou perguntar a todos se alguém for contra a gravação, eu peço que se manifeste. E nesse sentido, se alguém não quiser a divulgação, não que a gente vá divulgar, mas é importante manter um registro. Se alguém não quiser ter sua imagem um pouco exposta, sim, peço que não abra a câmera, não se manifeste mesmo na hora apropriada. Mas se não houver manifestações, eu vou entender que está tudo bem gravar, ok? Gravação. Começar a gravar. Obrigado por lembrar, Raine. Então, novamente, só para ficar em registro na gravação, a gente está no TCC1, na defesa da Rayane, e eu passo a palavra, então, para você apresentar o seu trabalho. Obrigada. Vou compartilhar a tela. Apareceu? Apareceu. Tá. Primeiramente, boa tarde a todo mundo. Agradeço muito a presença de todos, a presença da banca, todo mundo que veio prestigiar aqui a apresentação desse trabalho, que é a primeira versão. Bom, é um trabalho de conclusão de curso, de título Desenrolando a Trama, Processos de Criação de uma História em Quadrinhos, como o professor Rodrigo já mencionou. E vou começar. Bom, esse trabalho ele consiste em apresentar basicamente o processo de criação de uma história em quadrinhos como o título sugere. Vou começar desde a concepção da ideia até as etapas de arte e finalização. Essa pesquisa vai ser dividida em 3 capítulos, onde o primeiro eu vou chamar de Estado da Arte em busca de um método próprio a partir das contribuições de MacLeod e Eisner, que são 2 autores dos quais eu irei comparar o processo de criação deles com o meu. No capítulo 2, eu vou organizar e analisar os processos, e esse vai ser um capítulo onde eu vou compilar os esboços, as ideias, os sketches, os roteiros, ilustrações, storyboards, enfim, todo esse tipo de material. E o terceiro capítulo vai ser o quadrinho em si, que será chamado Café Atelier. A justificativa em relação a ter um espaço de experimentar e poder alcançar um melhor entendimento do próprio processo. Esse é o motivo principal de estar fazendo. Autoconhecimento e, a partir da análise de todas as etapas do meu processo, entender melhor como eu, como artista, vou desenvolver o quadrinho e fazer o registro e o trabalho para gerar a história em quadrinho no final. Bom, o objetivo geral é produzir uma história em quadrinhos intitulada Café Atelier e fazer os registros de todo o processo e fazer a análise do material. Os objetivos específicos é analisar as etapas de criação dos autores, como eu já mencionei, e fazer uma comparação com o meu próprio processo, registrar esse processo pessoal, desenvolver um caderno de registros com observações, ideias, dificuldades, enfim, todas as decisões em relação ao processo e à criação da história, que inclusive esse caderno já está em processo também, já estou fazendo. E depois de tudo isso, produzir um material sobre processos mesmo, que pode auxiliar pessoas que pretendem trabalhar processos de criação e história em quadrinhos, seja eles professores, outros alunos, pesquisadores, enfim.
A minha fundamentação teórica, eu escolhi 4 autores, sendo 2 deles relacionados a histórias em quadrinhos, que é o Will Eisner e o Scott McCloud, que são 2 autores bem importantes nesse ramo, que são autores bem conceituados, enfim, são basicamente autores base para quem trabalha e quem faz história em quadrinhos, e escolhi 2 autoras que são estudiosas em criação em criatividade em arte, que foram a Cecília Salles e a Faida Ostrowski. A metodologia vai ser pesquisação, que é uma metodologia que visa gerar conhecimento novo e relevante por meio da ação prática, na resolução de problemas concretos e na transformação da realidade social. Da ação pedagógica. A ação pedagógica foi decidida a partir, aliás, em conjunto com o grupo PUCA, que é um projeto de extensão do qual faço parte desde que eu era caloura no curso, e nós iremos, junto com algumas outras pessoas do grupo, produzir videoaulas com temas pensados e que se conectam, podendo vir a ser usado como um curso de formação técnica para pessoas interessadas em aprender a fazer quadrinhos. Esse curso será disponibilizado pelo próprio sistema da UFRN, ele vai dar direito à certificação e será dividido nesses módulos: roteiro e narrativa, desenho básico, enquadramento e composição, arte final e colorização, diagramação e elementos textuais. Tudo isso relacionado a história em quadrinhos. E agora sobre o quadrinho. Esse foi um moodboard que eu fiz para me guiar visualmente sobre como eu queria fazer a história. Ela é uma história de romance LGBT entre 2 meninas. A adaptação do estilo narrativo que eu escolhi foi da demografia shoujo, do estilo de mangá shoujo. E quero fazer uma adaptação desse estilo para o meu próprio estilo, mas me utilizando de elementos visuais e estratégias narrativas que esses autores que fazem mangás shoujos se utilizam, como eu expliquei no meu trabalho. A história vai ser ambientada em um café, e a temática desse café é um ateliê, e como eu já tinha falado antes, vou me utilizar das imagens para expressar as mensagens e sentimentos dos personagens, que é basicamente isso que um autor de mangá shoujo faz. Ele não só conta a história com balãozinhos de diálogo, mas às vezes uma cena onde mostra uma nuance, um personagem sentindo algo e se expressando de forma através de ilustrações narrativas, sem necessariamente conter textos. Então eu quero muito explorar essas possibilidades. E é isso. Obrigada. Ok, muito obrigado, Ryan. Tá, deixa eu botar na minha cabeça aqui. Acho que o membro mais externo, nesse caso, ainda assim é o Lula. Acho, se eu tiver errado, cometer alguma grosseria, peço desculpas. Mas então eu vou passar a palavra para o Lula, porque de praxe a gente passa sempre para o membro mais externo. Deixa eu E eu sei que terminar. o povo se acalmar um pouquinho, Deixa eu terminar o estoco aí de congratulações. Ih, espocou. Show. Calma, povo, calma, deixa chegar o momento da aprovação. Foi uma apresentação É muito isso? boa, mas economizem aí para depois, gente. Ainda tem a parte que cabe a banca. Lula, a palavra está contigo, então. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria parabenizar Rayane, né, pelo trabalho. E não se preocupe, tá certo? Eu sei que você está nervosa, mas eu também estou, não se preocupe não. Tá de boa.
É, não se preocupe pelo fato de que, se você chegou aqui, se você está apresentando esse seu trabalho, é porque ele já passou, tá certo? Então a gente aqui tá para ajudar você a ter um caminho, né? Talvez até mais com menos pedras, né? Como diz o engenheiro da Havaí, se eu soubesse que tinha tantas pedras no caminho, eu não escolheria o caminho das pedras. Então a gente vai tentando afastar um pouquinho assim as pedras para ficar mais suave, tá bom? É, o trabalho como um todo está muito bem escrito, parabéns, né? Eu achei muito bacana. Existem alguns erros de português que eu gostaria de, inclusive, de mostrar aqui até para os outros alunos também. Mas, de forma geral, eu achei o projeto bacana, bom. E eu senti algumas faltas, né? Por exemplo, você falou que o trabalho ia ser do tipo mangá, shoujo, né? Shoujo. E, tipo, no projeto não tem essa informação, né? Tem, você vai fazer o mangá tal. Você até falou alguns estilos no começo do texto, mas não falou. Eu acho que seria interessante você dar uma, não só falar, como fazer uma pequena explicação, de 2 ou 3 parágrafos, até com exemplos de mangá ou de anime, né? Que até pode ter passado aqui nas TVs brasileiras ou mesmo nos streams, né? Que aí as pessoas que vão lendo vão se vão ficando mais, vão se direcionando melhor, né? Ao tema, né? É, uma outra coisa também que eu senti, eu pensava que ia ter no final, mas não teve, é que você fala que vai ter. Vamos trabalhar com o roteiro tal, a qual será feito pelo, sei lá, por Anderson, por Rodrigo. Eu acho que seria interessante falar um pouco sobre quem são, né? Quem é Rodrigo Borges no texto. Por ser um trabalho acadêmico, assim, quanto mais explicado, né, for, fica mais tranquilo para todo mundo compreender, né? Anderson, né, que parece que acho que vai ser colorista, eu não sei. Eu não me lembro agora, né? Eu teria que olhar o texto novamente. E aí, fala um pouco, né, sobre quem é Anderson e o que seria também. Você não mostra você não fala como seria o roteiro, né? Diz apenas que vai ter o roteirista, mas não tem não é só o tema, sabe? O que é que pode acontecer, o que vai acontecer, o que você pensa que pode acontecer nesse café ateliê, na história, um pouco da história antes do que eu pensava que ia entrar antes do cronograma. Fora isso, tá, achei bacana, né? É um belo projeto, ainda está no início, você ainda vai ter que escrever muito e vai ter que se explicar muito, viu? Também vai ter que se explicar sobre como é que vai ser cada uma dessas fases. Eu gostaria de compartilhar minha tela, pode ser, Rodrigo? Ou pode? Pode. Então, deixa eu compartilhar aqui. Aqui apareceu. Aí está aparecendo também, né? É, a primeira coisa aqui, em termos de academia agora, tá certo? Em termos de título, a ABNT ela não tem nenhuma obrigatoriedade de você fazer o título dessa ou daquela forma. No entanto, nos trabalhos que normalmente que se faz, né, no caso, normalmente o subtítulo ele fica minúsculo. Não estou dizendo que é para ficar, tá certo? É como eu estou falando, gente. Meninas e meninos e todo mundo. É, você tem que conversar com o seu orientador para poder ter um bom direcionamento, até pela instituição. No entanto, acredito que possa ser mais tentar fazer com que leia-se mais rapidamente, né? Então, acredito que um subtítulo possa ajudar, minúsculo, né? Eu até coloquei aqui, né? A BNT, né? 74, 727, não diz, mas normalmente as leituras, então você vai dar uma lidazinha, tá bom? Vai ajudar a você bastante aí.
Aqui são pequenos errinhos, né? Colocar o número, né, no lugar, né? Esse 9 aqui ficou branco. Lula, essas informações de Oi, revisão, se tu quiser, depois tu pode passar diretamente para a Rayane, não tem passo. necessidade, Deixa eu ver aqui, tá? Se for só. ok, mas existe uma coisa que eu gostaria muito mesmo de falar, tá aqui. É isso aqui. Eu acho que vou dar um zoom para ficar mais fácil para vocês. Não só no texto dela, como de muitas pessoas hoje em dia, as pessoas estão colocando uma vírgula e um i. É, eu tenho uma preocupação quanto a isso, porque ah, no português existe sim a possibilidade de você utilizar uma vírgula antes de um i, mas normalmente não se usa. Normalmente isso é feito em material literário, né? Em material acadêmico é bom a gente dar uma observada, tá certo? Então, durante todo o texto eu tentei achar, né, esses pequenos probleminhas. E acho que foi isso, só um espaçozinho, parágrafo, né, um parágrafo que não começa, tal, letras maiúsculas, né, términos de períodos. Isso aqui também, é, quando eu li, eu falei assim, desenvolver um caderno de registro. Eu falei, nossa, ela vai desenvolver um caderno desde o zero? Vai colocar as páginas, vai colocar o espiral e tal. Creio que. Aí eu coloquei já umas possibilidades aqui. E aqui também, tá certo? Acho que é isso. Pior que eu literalmente fiz o caderno desde o início. Show! Pronto, então é mais uma questão do registro, né? Uma outra coisa também, você fala do Cuca, mas não. Como é que diz? Coloca a sigla, mas não coloca o que significa, né? Eu acho que seria interessante colocar o nomezinho, né? E também lá em cima, a primeira coisa que você escreveu, desde o começo, história em quadrinho, né? Eu coloquei lá, olha, já que você está falando pela primeira vez em história em quadrinho, coloca a siglazinha, né? HQ. Porque daí por diante, qualquer pessoa que lê a palavrazinha HQ vai saber, né, que é história em quadrinho, no caso. Então, acho que é isso. Alguns. A sigla do Cuca tá colocada. Eu tô vendo aqui no arquivo. Tá, né? Mas depois tu fala, tá, Rayane? Deixa a banca Isso, ganhar isso. quanto quiser, depois tu pode responder tudo, vai anotando. Uma outra coisa também que eu observei foi a questão dos autores, né? Então eu coloquei aqui a Faiga Ostra, ela não tem um livro no seu texto, ela não tem um livro que é de 2013, né? Lá embaixo tem, acho que é 2004, 2007, mas não tem 2013, só para você observar, né? Vírgula aí, né? Fiquei, ó, vírgula aí. Ah, enfim, são algumas coisas que eu realmente me preocupei mais na questão do I. Tá aqui, né? O coletivo universitário e tal. Mas seria bom você colocar isso na primeira vez que você fala, sabe? Cuca, aí pá, o que é o Cuca? Né? Colocar isso aqui. Hum, pronto, acho que é isso. Algumas explicações, né? Parágrafo que não foi feito e tal. Ok, ok. Então, creio que por mim tá show de bola, tá certo? O seu material. Fora essas pequenas observações que eu fiz agora. Tudo bem? Por mim tá show de bola o seu trabalho. Parabéns. Agradeço. Rayane, eu vou fazer. Tem duas opções, mas eu vou optar por você anotar o que você quiser comentar e depois você comenta tudo de uma vez, depois que as três pessoas falarem. Pode ser assim? Tá bom. Então, passo a palavra. Agradeço, Lula, muito obrigado. E posteriormente, peço que tu envie esse material para a Rayane, para a gente dar uma analisada. E, finalmente, passo a palavra para o Marcelo Borchal, para ele fazer as considerações deles e sugestões até de caminhos para essa pesquisa. Tá certo. Obrigado. Desculpa aí todo mundo pelo meu atraso, me embaralhei aqui, né? Não tem problema nenhum. Veja só, eu achei o trabalho está muito bem escrito, está muito bem estruturado e as minhas dúvidas, porque são mais dúvidas do que críticas e sugestões, são várias, né? Então, mais comunicação é bem diferente. A gente só faz a banca de final de curso no final, quando a pessoa apresenta o resultado. Então, essa ideia de fazer o processo, para mim, já é novidade, eu achei bem interessante.
Agora, eu achei também que está duplicado, né? Porque lá a gente tem quem faz o TCC, faz um produto cultural, um vídeo, uma história em quadrinho, um livro reportagem, e quem faz a monografia faz um trabalho teórico, né? Então, são dois trabalhos. Então, existe uma duplicidade aqui também, quando você bota no objetivo. Meu objetivo é fazer uma história em quadrinhos, isso é um TCC, é um projeto de extensão. Quando você diz, eu quero registrar o meu processo de criatividade, aí é um trabalho teórico, é um trabalho monográfico, né? Então, você apresenta um objetivo duplo, certo? Você vai fazer uma extensão, vai fazer a história em quadrinho e vai fazer uma observação do próprio processo. Tudo bem, aí eu me pergunto, em cima disso pode ser feito várias perguntas, né? Uma pergunta é por quê? Certo? É mais fácil fazer só a história em quadrinho, né? Por que que você quer fazer para pontuar lá o Cuca como pesquisa? Não, não funciona, porque a monografia não conta nada. A coisa de pesquisa é muito difícil, porque quando a gente fala de pesquisa, é uma palavra polissêmica, tem vários significados. Antigamente eu brincava dizendo que a pesquisa, pesquisa, pesquisa. Pesquisa é sujeito, verbo e objeto, né? Então tem uma coisa falar pesquisa de opinião, que é uma coleta de dados, outra coisa falar pesquisação, que é um procedimento. A pesquisa no conceito aqui que a universidade e que as coisas de educação têm não é construtivista, né? Aqui o Cuca tem um conceito construtivista de pesquisa, mas a UFRN não, né? Então, o que que acontece? Para a UFRN e para a maioria das outras pessoas, só a iniciação científica é pesquisa na graduação, né? Assim, as monografias não valem nada. Vale depois que você compilar e fizer um artigo, e aí publicar numa revista dessas aí, e aí vai contar para você voltar como pesquisador. Agora, nem lá no Lattes, para a gente que é orientador, orientar monografia, é no outro canto, é uma história diferente. Então, você ter esse duplo trabalho de fazer a história em quadrinho e a autoobservação, como uma forma de pesquisa, já é questionável para mim, entendeu? Porque você pode estar gastando muita energia com um negócio que poderia ser mais fácil. Também, então, é importante estudar a criatividade. Então, se é importante estudar a criatividade, por que a gente não faz uma pesquisa cruzada? Você pesquisa o Hans e o Hans que pesquisa. Porque aí aumenta a objetividade, né? A pessoa estudar a si mesmo requer um rigoroso autoconhecimento. Não, assim, é um negócio difícil. Todo mundo vai dizer, bom, mas o conceito de pesquisa exige que você se distancie do seu objeto. E como é que você quer se distanciar de si mesmo, né? Assim, tem várias. Aí, não sei se a Olga e as outras pesquisadoras que você citou respondem a esse negócio da autoobservação, que é até muito interessante. Mas, como eu estou falando, para mim é um segundo trabalho, certo? É uma segunda coisa, né? Então é isso. O que eu achei a ideia muito boa, achei a ideia do duplo projeto criativa, né? É um projeto de extensão de pesquisa, né? Mas de pesquisa nesse conceito de pesquisação, que é um conceito construtivista, não é um conceito aceito burocraticamente pelas instituições, né? Então, esse aqui é o X da questão, que eu acho, certo? Que você pode gastar mais energia do que o necessário. Seria mais simples fazer história em quadrinho ou então você estudar a autocriatividade sem compromisso. Então, pode até fazer história em quadrinho, mas, como eu falei, pode estudar outro processo, pode fazer uma pesquisa sobre as pessoas que estão escrevendo, passar um questionário, tudo isso é mais próximo do que as pessoas entendem por pesquisa do que simplesmente você ter um diário e anotar no diário as coisas da sua criatividade e depois apresentar como assim. Pode ser legal também, mas
não traz grandes benefícios, na minha opinião. Assim. Bom, era isso, não tenho muito mais a dizer. No mais, assim, fiquei curioso para ver a história, né? Eu mais curioso pela história mesmo. E vi que tem uma vaga lá para ensinar roteiro, né? E narrativa. Se quiserem, eu posso dar essa aula aí, se for necessário, né? Porque aí, se você ver o negócio de fazer da observação do processo, a descrição de uma ação pedagógica e tudo mais, aí também a gente já está flertando com uma forma de publicidade do nosso próprio trabalho. É tudo muito autocentrado, né? Então, o que eu fico falando é que justamente as pessoas que julgam uma coisa da pesquisa, elas exigem um distanciamento, certo? Eu sempre vou questionar isso aí. A gente está juntando muita coisa no nosso barquinho. Ok. Antes de passar a palavra para a Laís, eu só vou fazer um breve comentário e fazer uma espécie de um meia-culpa aqui. Porque algumas coisas são da estrutura do curso. O curso exige monografia e produção, não tem como mudar. Aquilo que o Lula observou lá embaixo se refere a também outra coisa da estrutura do curso, que é a ação pedagógica, que não tem nada a ver com o que foi mencionado da estrutura do projeto da Rayane. E eu que deveria ter preparado um pouco melhor a banca para essas questões que não são do poder da Rayane de mexer. Isso são dos aspectos do curso mesmo, né, da estrutura e das exigências do curso. Tendo dito isso, se a professora Laís puder focar bastante no conteúdo e não na forma, na estrutura da pesquisa e tudo mais, eu agradeceria, porque esse é o momento que a pesquisadora ela tem para aprofundar aquilo que ela está pesquisando. Então, as contribuições de vocês, que não são necessariamente sobre a forma, mas sim sobre o conteúdo, elas são importantes nesse momento, né? Então, sendo assim, passo a palavra para a professora Laís para falar sobre essa pesquisa. Olá, Rayane. Oi, pessoal. Então, ok, contente de estar aqui, Rayane, lembro de Rayane no começo do curso, daí a gente perdeu o contato e agora eu vejo, né, o momento que ela está, né, nessa finalização, essa aderência ao CUCA e tudo, então estou contente, Rayane, de estar vendo seu lugar, seu momento agora. Também me chama a atenção a quantidade de estudantes, né, que acredito que o CUCA é bastante unido, então esse desejo, né, de todo mundo prestigiar a amiga e ao mesmo tempo também se preparar para o ritual, né, do TCC1, TCC2. Então, assim, com muita cautela, eu quero falar algumas coisas, respeito a vocês, ao trabalho do CUCA, do Rodrigo e Rayane, mas eu quero ser um pouco, vamos dizer, chata na história, sabe? Eu vou falar umas coisas que podem desagradar. Primeiro, assim, acho que no meu papel de alguém que está aqui como alguém da universidade, queria retomar essa fala do Rodrigo e corrigir, Rodrigo. Não é obrigatório, a gente tem uma resolução, essas resoluções são importantes, elas são até participam do projeto pedagógico do curso, resolução de TCC, com as formatações. E não é monografia. Na nossa resolução é assim, existe uma coisa que é uma escolha do aluno, que é trabalho em poéticas. E uma vez que o estudante escolhe poéticas, ele tem que entregar, junto com o produto, um memorial, o que é muito diferente de uma monografia. É um memorial. Entende que o memorial ele vai ser mais leve, ele não coloca tantas questões, assim, não aprofunda questões, mas ele explicita as relações que o estudante vai trabalhando ao longo do trabalho dele, né? Então, eu dialogo com isso, eu decidi aquilo, e são documentos até muito legais, como, assim, exemplos de o que é um processo de criação dessa área, né? Então, acho que, em primeiro lugar, é muito importante a gente pensar o que é um memorial. E eu acho que esse tipo de banca, quando é poética, o caso, a gente aprende em cada banca. A gente, digo, nós que orientamos, nós que participamos de banca, porque é muito difícil, não existe uma tradição. E daí, como que a gente conhece? É a tradição
da monografia, a gente acaba, né, se formatando em certas avaliações que são da monografia. Porque a gente ainda está produzindo, a gente está criando ainda o que é que se espera de uma reflexão sobre o processo. E daí o que eu queria dizer para vocês, que é a minha parte, vamos dizer, a chata do pedal. Eu acho, Rayane, o seguinte: tem um problema, assim, também concordo com os dois arguidores anteriores, que o trabalho está muito bem escrito, não tem nenhum problema sério de redação, o que é incomum. Geralmente os trabalhos de artes visuais, a gente sempre está reclamando da redação. O seu trabalho está ok, a redação tem, claro, um problema ou outro, como o Lula observou, mas ele está bem escrito, ele tem clareza, o que eu acho uma grande qualidade, a gente consegue entrar no seu raciocínio. O que eu sinto falta é o seguinte: eu acho que o trabalho está com cara de pré-projeto. Ele seria um ótimo trabalho para a disciplina da Fabiola, que termina falando o que eu vou fazer. Agora, se a gente pensar que no cronograma metade do tempo já foi passado, a gente espera desse documento de TCC1 o começo da produção. Se você fala, eu vou fazer um trabalho em poética, você não está prometendo que vai fazer. Já é um momento, no meio do semestre, de mostrar o que está fazendo. Então, me estranha você falar que já tem um roteiro, no cronograma está lá, roteiro realizado no cronograma, e você não coloca qual é o roteiro. Qual é o seu desenho? Veja, você só colocou uma imagem do seu traço, que é aquele que você fez na escola. No entanto, eu desconheço o seu traço, fora aquele que você colocou ali. Você não colocou qual é o partido visual, e aí você mostra, aqui nos slides, você fala do mood board, né? Por que esse termo em inglês? Por mais que ele seja usado no meio da história em quadrinho. A gente tem um termo nosso que são as referências artísticas, que a gente pede para todo mundo quase que como obrigatoriedade de colocar nesses documentos de TCC1. Com quem você dialoga? Eu colocaria em português referências artísticas. Dialogo com esse, com aquele outro. O que a gente costuma pedir nessas referências? Qual é a questão? O Rodrigo, eu concordo com o Rodrigo quando ele questiona as pessoas que vão fazer trabalho de história em quadrinho, eu fico escrevendo a história da história em quadrinho. Não, não se trata disso. Se trata da gente eleger algumas questões da linguagem da história em quadrinho, com as quais a gente vai dialogar e produzir o nosso trabalho. Então, eu quero questionar aqui, e eu sugiro que isso seja resolvido, inclusive antes de depositar, que seja resolvido agora, nos próximos dias, é um pouco, cadê a Rayane nessa história? Que projeto é esse? Porque além do nome, a gente não tem nenhuma informação. Só existe lá que você quer fazer o Café Ateliê. Agora, o que você está fazendo? Porque 6 meses se passaram, alguma coisa você está fazendo. Então, em primeiro lugar, não está certo isso. Só escrever que quer fazer o Café Ateliê, eu não tenho a menor ideia do que quer dizer isso. Não tem no seu corpo do seu trabalho as referências que você trabalha, quem são, aqui nos slides eu vi, quem são algumas das suas referências, mas não tem um comentário, olha, é isso aqui, é ali. Porque, veja, história em quadrinho é um mundo. Querer fazer história em quadrinho, eu digo, é um assunto que lá para a Fabiola, em metodologia de pesquisa em arte, a gente pode falar, quero fazer. Agora, no TCC1 estou fazendo isso aqui. Assim, no sentido, estou dialogando com isso, estou produzindo por exemplo, esse assunto, né, de que é um casal LGBT, isso explica melhor, porque você coloca numa frase que vai dialogar com questões de identidade, de gênero, só que você não desenvolveu essa intenção, entende? Tudo isso é assunto para TCC1. Veja, eu não estou falando que já tinha que ter todos os desenhos prontos, o roteiro pronto, mas tinha que mostrar o que está fazendo, porque senão, tecnicamente, não dá tempo. Ninguém vai fazer no segundo semestre. Isso é um tipo do trabalho que a gente já imagina que no segundo semestre não está pronto, você vai deixar para depois. Então, tem que te apertar agora, que tipo, já tinha que estar mostrando algum projeto, algum diálogo estético com alguém. Então, me interessa esse autor que lida com a questão LGBT, me interessa esse aqui que tem esse traço, aquele que tem essa cor, é preto e branco, é a cores, é como, que desenho é esse, sabe? Eu não estou vendo nada disso. E também me deu um pouco de aflição, vamos dizer assim, o momento da proposta pedagógica, ele está também muito escorado no grupo. Então, novamente, eu não vi a Rayane ali, porque esse faz isso, aquele faz aquilo, e você faz o quê?
porque esse é o momento da gente avaliar o seu trabalho. Veja, eu não estou falando que é proibido fazer um trabalho em grupo, mas tem que mostrar muito claro qual é o seu trabalho. Não tem que falar, o grupo está fazendo um material pedagógico. Eu quero saber se ele vai ser aplicado, como você vai lidar com isso, com a aplicação disso, como você vai avaliar se está legal, se não está. Porque não ficou claro. Ficou claro que o Cuca está fazendo e não o que o Rayane está fazendo. Então, vocês me desculpem ser a chata do pedaço, mas tem que mostrar tudo que está faltando para dar uma corrida, entendeu? Não achar que está tudo ok. Assim, eu acho que o que está ok, você consegue estabelecer diálogos teóricos, tanto que eles até acharam que o que estava sendo feito era uma monografia teórica. É a criatividade, é isso, aquilo. Mas, se é um trabalho de poéticas, tem que começar a mostrar alguma coisa. Por isso, eu recomendo que vocês corram atrás de fazer pelo menos alguma coisa antes da entrega na biblioteca, para alguma coisa já aparecer aqui. Porque é importante a gente mostrar para os outros estudantes que TCC não chega até esse ponto. Já começa a mostrar, porque senão não dá tempo da pessoa fazer tudo no segundo. Mas não dá mesmo, ainda mais uma história em quadrinho, que é uma coisa que demora um tempão para coisar, né? O roteiro tinha que estar pronto para a história em quadrinho estar toda pronta, né? Enfim, eu acho importante isso. E daí eu acho que eu queria perguntar para você, eu acho que eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê esse trabalho artístico. Quais são os autores de história em quadrinhos, os quadrinistas que te interessam, esteticamente com quem você dialoga, por quê? Então, assim, eu gosto desse autor, ele me traz tal relação. Eu poderia ficar falando aqui os quadrinistas que eu gosto, se eu fosse fazer quadrinho, com quem eu dialogaria, mas eu quero que você diga os seus. Porque, veja, assim, só para falar grosseiramente, a gente tem quadrinista muito diferente, que fazem suas pesquisas. Então, por exemplo, o cara que faz o Tintim, ele tem toda uma pesquisa histórica por trás. Uma pessoa que faz uma outra coisa não vai ser histórico, como é o Tintim, a pesquisa que ele tem que fazer. É de outra natureza. Eu fiquei pensando no Sandman, um cara que eu gosto muito. É muito mais uma pesquisa de ordem emocional, psicológica, a relação daqueles personagens como eles são. E não dá para a gente colocar no mesmo balaio, assim, esse e aquele são coisas muito diferentes. A preocupação com a pesquisa geográfica e histórica de um, e bastante colonialista, né, de um, e o outro que coloca questões emocionais, um outro mais atual, que vai colocar outras coisas. Assim, é um universo, é infinito esse universo. E cada quadrinista, cada referência vai ter um tipo de preocupação. Então, eu queria só colocar também, por último, uma coisa. No momento que você fala do documento de processo e que você vai produzir documentos de processo, vou até ler esse parágrafo, porque eu quero eu queria que ficasse claro que o documento de processo, como o nome diz, ele é processo, ele não é um documento final. A gente não tem a intenção de produzir um documento de processo. O documento de processo, ele é rastro. Então, você fala, eu vou produzir um quadrinho. E para fazer o quadrinho, tudo é documento de processo. Fica meio burocrático a gente achar que a gente vai produzir documentos de processo como se isso fosse o nosso produto final. É só uma pegadinha assim, no jeito de escrever, mas que às vezes pode indiciar um jeito de pensar. Então, eu acho importante comentar sobre isso, porque você fala assim, olha, sendo assim, no decorrer desse projeto, estou tomando notas e rascunhos para gerar o que Salles chama de documento de processo, que são, portanto, registros materiais do processo criador. Segundo a mesma autora, gerar um material escrito é a forma mais próxima de materializar o fenômeno mental que ocorre nos processos artísticos dos quais somos conscientes. Tá? Então, estou tomando notas para gerar o que é documento. Você entende que as notas são o documento? Você não vai gerar um documento de processo, suas notas são o documento. E elas tinham que estar aqui já. Porque se elas existem, esses rastros desse produto que você vai fazer, já podem aparecer. Estou dando um exemplo de como a gente acaba também racionalizando demais e criando uma coisa com cara de monografia, quando na verdade é simplesmente mostre os seus rastros. Mostre para onde você está apontando. A gente sempre sabe que processo de criação é uma coisa vaga, que a gente não sabe direito para onde está indo. Então, ninguém aqui está cobrando que a pessoa
fale, é isso que eu vou fazer, estou me comprometendo, mas ela tem que mostrar essa vagueza, ela tem que mostrar por onde ela está patinando ali, entendeu? Então, veja, você não vai gerar documento de processo, você já está gerando na hora que você está rabiscando, desenhando, pensando, procurando uma pesquisa, outra. Então, enfim, era isso que eu queria falar. Ok, Luiz, agradeço. Abro um espaço caso a Rayane queira comentar alguma colocação. Você não faz nenhum comentário, professor? Ele faz no final, a pessoa que é orientadora é só no final que faz, é a banca que tem que responder. É uma arguição a você, não a ele. Entendi. Acho que estou considerando o que vocês falaram. De fato, acredito que possa ter havido um ruído na comunicação, porque esses documentos já estão sendo produzidos, já estão sendo gerados, já tem até que bastante coisa feita, mas no primeiro momento eu achei que eu deveria falar mais sobre o que é que eu queria fazer no final, entendeu? Tipo, o que eu ia mostrar no final. Então, eu meio que foquei nisso e acabei não exibindo o que eu já estava produzindo, o que já estava em andamento e por onde que eu já estava passeando. Mas, agora que compreendendo... Mas o que é o café ateliê? Porque se você fala, o que eu quero fazer, uma história em quadrinho café ateliê, então eu te faço a pergunta, e o que é uma história em quadrinho café ateliê? Como assim, professora? Você quer saber Porque a única informação que você me deu sobre o projeto que você quer fazer é o nome. Você só falou, eu vou fazer uma história em quadrinho café ateliê. Estou te perguntando, o que é esse projeto? Sim, é isso que eu estou explicando, que eu acabei não explicando como eu deveria. Agora. É uma história onde duas personagens vão se conhecer dentro da dinâmica de trabalho, onde uma trabalha nesse café e outra é uma cliente, e elas vão começar a conversar e trocar informações e, enfim, a partir disso começar a surgir uma admiração uma pela outra e desenvolver essa questão romântica. E assim, mesmo sendo história LGBT, eu não pretendo fazer uma questão de autodescoberta, Não, eu quero fazer um romance tranquilo, sem... pode ser que sim, eu pretendo fazer algum conflito ou outro, mas não essa questão de descoberta LGBT especificamente. O roteiro já está pronto? Duas pessoas falaram ao mesmo tempo. O roteiro já está pronto? Metade do roteiro já está pronto. Eu perguntei se tinha final, porque quem não tem final não tem nada, né? Tem final. Qual é o final? O final elas ficam juntas. Ah, bom, então é happy end no final, né? Sim. Com certeza. Jamais faria os personagens sofrerem. Não, mentira, parei sim, mas não muito. Então tem um embaraço antes do happy end. Tem um embaraço. Mas, como eu falei, o embaraço, o conflito não será relacionado a eu sou gay ou não. Não vai ser isso. O conflito do embaraço? Sim, a questão que vai causar uma coisa, um pequeno ruído. Na tradução, você sabe que a gente conta sempre a mesma história, né? Na tradução desse tipo de história, o embaraço é alguém sair do armário. Um quer assumir, o outro não. Né? A gente está sempre contando a mesma história. Por isso que eu pergunto logo o final. Quando você sabe o final, você vai... E você tem que bolar uma história que surpreenda as pessoas, né? Então pode ser que... Então o embaraço, o conflito não é sair do armário. Que um dos dois saia do armário. Uma das duas. Pode falar, Lu.
O meu questionamento aqui foi quando o Laís falou, Guaraldo, tem que falar o sobrenome, falou aqui sobre a questão de quais são as referências, não apenas do shoujo, né, no caso, em termos de produção, né? Também senti a questão do... porque é um material voltado para a educação, no final das contas, né? Não é um curso de bacharelado, né? Então, mas ao mesmo tempo tem a questão da poética também. Então, mesmo assim, precisaria de uma explanação sobre os autores, que autores seriam utilizados, né? Então, eu realmente não... Eu acho que história em quadrinho é uma história em quadrinho, né? Você pode fazer história em quadrinho de tudo, qualquer coisa. Então, realmente, o estilo, a forma, o roteiro é importante, mas do jeito que vai fazer. Ou não. Mas aí eu fico me perguntando quanto à questão da bibliografia do material. Tudo bem, tem Will Eisner, né? Tem MacLeod, mas eu senti mais alguma coisa, falta mais alguma coisa, inclusive não foi colocado no slide final, né? É sempre bom a gente colocar no slide final alguns autores, né, com data, com nome, igual como se faz na referência bibliográfica, e também, isso fica para todos vocês, meus queridos, fazer alguma explicação sobre um outro autor que não aqueles que foram utilizados no texto principal. Creio que essa questão da bibliografia que Laís falou é importante também, e até pelas referências, né? Quais são as referências do seu desenho, mas também quais são as referências do seu roteiro, sabe? Da sua forma não só de desenhar, mas também de fazer o roteiro, de escrever, o processo literário, né? A parte verbal do, do seu texto. Mas é basicamente isso, né? Uma explicação básica sobre uma bibliografia e preparar um slide para isso, né? Principalmente quando for fazer a apresentação no TCC2. Eu acho que era isso. Ok, eu agradeço a fala. A gente vai então partir para a conversa entre a banca. Eu deixei um link para vocês entrarem e eu aguardo vocês entrarem nesse chat. Não esqueçam de fechar esse aqui. Tá. Aos 26 dias do mês de junho do ano de 2023, às 13 horas, via videoconferência Google Meet, compareceu para a defesa pública do trabalho de conclusão de curso, requisito obrigatório para a obtenção do título de licenciado em artes visuais, a aluna Maria Rayane Araújo, tendo como título do trabalho de conclusão de curso Desenrolando a Trama, processo de criação de uma história em quadrinhos. Constituíram a banca examinadora professores Rodrigo, Laís, Marcelo e Lula Borges. Após a apresentação oral do trabalho pelo discente, os membros da banca teceram a seguinte observação. A banca sugere que seja inserido algum material que apresente a proposta poética, que podem ser desenhos ou roteiro, ou os dois, né? Ou barra. A banca considerou o trabalho aprovado com nota 8,7. Para constar, eu, Rodrigo Montandão Borges, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais membros da banca examinadora. Parabéns, Rayane, por esse momento na tua trajetória e vamos nos esforçar para um próximo trabalho ainda melhor, tá bom? Agradeço também a banca pela presença, Lula, Marcelo e a professora Laís, e nos falamos em breve. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada por comparecer. Imagina.